Olá, meu nome é Hugo. Vou apresentar nesse vídeo meu trabalho que se chama A Influência Institucional, Favorecendo ou Prejudicando a Transição para a Sustentabilidade e a sua relação com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, trabalho que foi orientado pela professora Clarissa Bueno Vanti. Muito rapidamente aqui, importante ressaltar o que são esses objetivos. Eles partem da Agenda 2030, né, adotada por vários países aí através da ONU, 193 estados, mais especificamente. E, de modo geral, eles são objetivos que refletem a preocupação com mudança na sociedade rumo ao desenvolvimento sustentável, né? Trata-se de 17 objetivos que abrangem 169 metas globais, metas essas que podem ser ajustadas conforme a realidade de cada país. Nesse trabalho, vamos nos ater ao objetivo número 7, né, que trata de energia limpa e acessível, que tem como objetivo garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos. Outra questão importante no trabalho, importante esclarecer, é a questão da transição, né, porque se trata de transição para uma sustentabilidade, né, é um conceito que abrange energia elétrica, né, não só ela, não só energia, de forma de uma matriz energética, mas também a questão de transportes, alimentos, urbanismo como um todo, uma questão bem abrangente, né. Através dela se buscam soluções para os problemas causados pelo consumo insustentável e pelos padrões de produção intensivos, né? Algo bem presente na nossa realidade, que seja a necessidade de rever sistemas sociais, jurídicos e tecnológicos, né? Essa questão de se rever os sistemas jurídicos, né, que justifica, de certa forma, essa pesquisa. É importante também ressaltar quanto à transição, que dentre algumas das características dela, aqui a gente vai destacar a questão do direcionamento normativo, né, como importante aí na adequação, da implementação desses objetivos, para que se atinja uma transição sustentável. Os objetivos da pesquisa. O objetivo geral é mapear a legislação brasileira, nacional e estadual, bem como os projetos de leis nacionais, dos últimos 10 anos que incentivem ou prejudiquem a pesquisa e a utilização de tecnologias sustentáveis e inovadoras, vamos chamar aqui de TSI. Dentre os objetivos específicos, identificar a legislação nacional, estadual, bem como os projetos de leis nacionais sobre o TSI, analisar o impacto da legislação sobre a transição para o desenvolvimento sustentável e, por fim, comparar os resultados obtidos com os indicadores do ODS. Quanto à metodologia, muito rapidamente, é importante falar que o método utilizado foi de coleta de dados, prioritariamente secundária e documental, através das leis aí analisadas, né, que são disponibilizadas em portais online pelos governos. O corte temporal adotado contém o período onde os estudos sobre a transição foram intensificados, né, principalmente o período aí, então, a partir de 2015, em meio à implementação, né, desses ODS. Quanto à busca bibliográfica, foi priorizado no sistema utilizando palavras-chave para chegar a artigos aí com correspondência a essas palavras-chave inerentes ao tema estudado, né? Quanto a essas palavras-chave, né, já entrando aqui nos resultados, foram elaboradas tabelas, né, com cada palavra-chave e as leis encontradas, bem como os respectivos artigos especificados nessa tabela, que trata essas palavras-chave, né? Algumas leis acabam coincidindo, né, com mais uma palavra-chave. Aqui seria a tabela das leis nacionais, aqui é a continuação dela. O mesmo sistema foi utilizado para a legislação estadual, né? Cada palavra-chave, as mesmas palavras-chave, as leis correspondentes, bem como os artigos. Os projetos de lei também através de tabelas, né? Os resultados quanto à busca bibliográfica, é importante ressaltar que foram utilizados 2 eixos de palavras-chave, não só um só eixo como nas leis vistas anteriormente, né? O eixo 1 mais geral, né? Tratando da transição para a sustentabilidade propriamente dita, né? Mais geral, de certa forma, até com resultado mais positivo. Foram encontrados 21 artigos, né? 21 artigos selecionados, né, dentre inúmeros outros, selecionados através da análise dos seus resumos, né? A partir dos resumos, foram vendo quais artigos se encaixavam mais com a proposta de pesquisa, para sim desenvolver a fundo a leitura do artigo correspondente. O eixo 2, com resultado um pouquinho mais reduzidos, né, 5 artigos, de forma complementar 2 capítulos de livros, né? É importante também falar que muitos dos artigos localizados valem para os 2 eixos, né? Até por conta disso, somente 5 artigos localizados no eixo 2.
resultados quanto à análise do impacto da legislação sobre a transição, né? Foi constatado um prejuízo legislativo para a implementação de uma transição sustentável, não só energética, mas também social e econômica, no sentido de que foram identificados vários problemas políticos, problemas como descontinuidade administrativa, medidas ineficientes que acabam tornando esse conjunto normativo, de certa forma, ineficiente, por muitas vezes nem ser implementado, né? Ou implementado em um contexto que não é levado muito a sério, né? Quanto aos resultados, quanto à comparação dos resultados objetivos com os indicadores dos ODS, né, de forma específica, é importante ressaltar aqui que, quanto ao ODS 7, né, das 5 metas e dos seus 6 indicadores, considerando os dados disponibilizados pelo governo federal, 4 dos 6 indicadores possuem dados produzidos, demais foram analisados através de relatórios, do IPE, principalmente. A partir dos dados do governo federal, o ODS 7 é o que se mostrou até o segundo com mais dados produzidos, né? Mesmo com algumas falhas, é um dos ainda que tem mais dados aí disponíveis, de certa forma é um pouco até desanimador. Identificar a falta de dados que coincide com problemas levantados ao longo da pesquisa ligados à governança ineficiente e políticas públicas, que acabam por se tornar eficazes, pois basicamente os dados necessários para a implementação de ações são deficitários. 3 metas e seus respectivos indicadores ser adequados para a realidade brasileira foram flexibilizados, né? Isso de forma flexibilizados de uma forma negativa aí, porque não foi alterado visando uma melhor implementação, né? Mas basicamente como se o que foi feito no Brasil até então já tivesse sido dado como suficiente, né? Então essas metas foram adaptadas para, de certa forma, serem desconsideradas praticamente, né? Isso que até um trecho ali foi destacado, né, no trabalho, né, mostrando mais ou menos essa ideia. Por fim, então, se conclui basicamente nesse sentido, foi identificada a influência institucional prejudicial para a implementação de uma transição sustentável energética, né, social e econômica também. Constatou-se também que as leis dificilmente se transformam em políticas públicas, o que afeta severamente as possibilidades de resultados para que se atinja o ODS 7, e produção escassa e tardia de dados, né, inerentes ao ODS 7, que agrava os problemas ligados à governança e políticas públicas ineficientes, bem como as leis que acabam não sendo implementadas, né. De uma forma bem breve, nessa exposição, tentei abordar aí as principais conclusões, né. Fico aberto, na medida do possível, a quaisquer esclarecimentos, né, e dúvidas, e encerro por aqui essa exposição. Um abraço.